Olá, pessoal! Meu nome é Clarice e eu sou do Patologia com Café. E eu fiz esse vídeo para ajudar vocês a entender melhor sobre o sistema TNM. Vamos lá? Então, o sistema TNM, ele é o principal sistema de estadiamento clínico utilizado para câncer de cavidade oral e de lábio. Mas o que significa estadiamento, né? Se a gente for olhar no Google, o estadiamento é o ato ou efeito de estadiar, classificar ou determinar a fase, extensão e gravidade de uma doença. Então, é como se a gente parasse o tumor no tempo, né? Como se a gente tirasse uma foto do tumor e pudesse descrever ele exatamente como ele está na hora. Então, como é que esse sistema TNM ele é usado, né? Então, ele classifica e descreve um tumor, como eu já falei para vocês. Ele ajuda no planejamento do tratamento, né? Então, um tumor pequeno e sem metástase, por exemplo, ele não terá o mesmo tratamento de um tumor grande e com metástase. O sistema TNM, ele também ajuda a definir o prognóstico, né? Então, um tumor com metástase provavelmente vai ter um prognóstico pior do que um tumor que não tem metástase. E também ele ajuda na troca de informações entre as equipes, né? Porque é muito mais fácil eu chegar e dizer para o meu colega que eu estou tratando um tumor T1, N0, M0, do que eu dizer que eu estou tratando um tumor de menos de 2 centímetros sem envolvimento de linfonodos regionais e sem metástase à distância, né? Então, é o mesmo raciocínio que a gente usa para fazer a nomenclatura dos nossos dentes, né? Então, o elemento 11, por exemplo, a gente chama de 11, porque é muito mais fácil dizer 11 do que dizer incisivo central superior direito, certo? Então, é por esse motivo que o TNM também ajuda na comunicação entre as equipes. Então, indo agora para o significado do nome, né? O que é que significa esse acrônimo, TNM? Então, o T tem relação com o tumor primário, né? Mais especificamente com o tamanho do tumor primário. O N, ele vem do inglês, né? Que significa lymph nodes. Então, o N, ele vai nos mostrar se há metástase regional, se existe linfonodo envolvido com metástase regional, metástase próxima de onde está o tumor. E o M, ele tem a ver com metástase à distância, ok? E aí eu trouxe esse conceito aqui separado para vocês entenderem a ideia junta, né? Então, sempre que você vê a letra X, né, significa que aquela categoria ela não pode ser avaliada, né? E em que situação isso pode acontecer? Por exemplo, caso o paciente ele já tenha feito uma linfadenectomia prévia, que é a retirada de um linfonodo, por exemplo, esse linfonodo ele não vai estar lá no momento da avaliação, então você não tem como avaliar se existe linfonodo envolvido em metástase local, né? Porque ele não já foi removido antes. Então, nessa situação, você colocaria lá um NX, que é quando o linfonodo ele não pode ser avaliado, ok? E aí, falando agora normal, né, do T, do N e do M, nessa ordem, a gente vai ter que o T, como eu já falei, ele diz respeito ao tamanho do tumor primário. Então, quanto maior o número que acompanha esse T, deixa eu usar aqui a canetinha, quanto maior o número que acompanha esse T, maior será o tumor desse paciente, né? Então, vocês veem aqui que a gente tem as categorias de T1 até T4, e a T4 ela se subdivide em A e B. Existe também uma classificação chamada de T e S. Essa classificação se chama de carcinoma in situ, que nada mais é do que alterações celulares e arquiteturais em todos os terços do epitélio, né? Porém, sem invasão. Então, aqui, como vocês podem ver, nessa fotomicrografia, todos os terços do epitélio estão com alterações celulares, né? Porém, a gente não tem a invasão ainda dessas células neoplásicas. Por isso que é chamado de carcinoma in situ. Isso, inclusive, é um pouco controverso, né? Tem autores que não consideram que o carcinoma in situ é realmente um tumor, porque não tem invasão, mas isso é uma coisa para outras discussões, não vou nem entrar no mérito disso. E aí, eu trouxe para vocês também um novo conceito incluído no T, que foi pela AJCC em 2017, né? Então, essa AJCC significa American Joint Committee on Cancer,
e é uma organização conhecida por definir e popularizar os padrões de estadiamento do câncer, certo? Então, no T, além do tamanho do tumor, a gente vai falar sobre profundidade de invasão de células no estroma, né? Então, a gente vai falar o quão esse tumor infiltrou no estroma. E como é que a gente vai medir isso, né? A gente vai tirar uma medida a partir da membrana basal, aqui como vocês podem ver, a membrana basal normal, até o ponto mais profundo de invasão do tumor. Então, aqui nessa fotomicrografia, vocês podem ver um exemplo melhor, né? Como é que a gente faz isso? A gente traça uma linha horizontal, aqui como vocês estão vendo, né? Dessa região mais inferior da membrana basal do paciente. Essa linha ela vai se estender, tá certo? E aí, depois, a gente vai traçar uma linha vertical, conforme vocês estão vendo aqui, até o ponto mais profundo do tumor, né? Então, como vocês podem ver, esse tumor aqui, ele tem uma profundidade de invasão de 6 milímetros. E por que que a gente usa esse conceito, né, hoje em dia? Antigamente se falava em espessura do tumor. A espessura do tumor, ela ia lá da superfície epitelial, né, a superfície epitelial, até o ponto mais profundo, era apenas uma linha vertical, então teria que ter epitélio. Então, seria mais ou menos daqui, né, até aqui. E aí, dessa maneira, a gente estaria subestimando esse tumor, né? A gente estaria achando que seria um tumor bem menos invasivo do que ele realmente é, se a gente fosse falar só em espessura tumoral. É por isso que foi incluído esse conceito de profundidade de invasão, ok? Então, aqui nessa lista, a gente tem a categoria T, como ela se apresenta, né, na 8ª edição da JCC para estadiamento de câncer. Então, o T é uma categoria que vai falar sobre o tamanho do tumor e a profundidade de invasão. Então, TX é quando o tumor primário não pode ser avaliado, TIS quando é carcinoma in situ. Se for T1, significa o quê? Que o tumor é menor ou igual a 2 centímetros, com profundidade de invasão menor ou igual a 5 milímetros, certo? Se o tumor for T2, significa que o tamanho dele é menor ou igual a 2 centímetros. Veja que aqui o tamanho pode ser igual, mas o que é que vai mudar? É a profundidade de invasão. E a profundidade de invasão aqui, nessa categoria T2, ela tem que ser entre 5 e 10 milímetros, certo? Na T2 também a gente pode ter a situação em que um tumor ele está entre 2 e 4 centímetros com profundidade de invasão menor que 10 milímetros, menor ou igual a 10 milímetros, né? Então, aqui vocês podem pausar o vídeo para tirar print ou então anotar conforme vocês quiserem, se vocês estiverem gostando do vídeo. Dá um joinha, se inscreve no meu canal, por favor, tá certo? Falando agora sobre a categoria N, então a categoria N, ela diz respeito aos linfonodos regionais que podem estar envolvidos com esse câncer, né? Então, essa categoria, ela tem 3 divisões, né? E o N2, ele pode se dividir em A, B e C, e o N3 pode se dividir em A e B. Eu vou mostrar para vocês já já, né? Então, esses linfonodos regionais, eles podem estar comprometidos, conforme vocês veem aqui nessa foto, né? E isso é o que a gente chama de metástase local, né? Quando um tumor, ele sai, né, de onde ele estava, provavelmente aqui em algum canto da boca, e vai para um linfonodo próximo a ele. Lembrando que, se houver metástase num linfonodo distante, esse já não vai mais se enquadrar na categoria N, vai ser a categoria M, de metástase à distância, certo? E aí, a JCC também incluiu um novo conceito no N, que foi esse conceito aqui de extensão extranodal, certo? Essa extensão extranodal, deixa eu apagar aqui que ficou feio. Ela diz respeito à presença de células tumorais além da cápsula do linfonodo, né? Então, quando as células tumorais elas saem lá do canto de origem, que provavelmente é a boca, o lábio, e elas vão para o linfonodo, elas vão ficar lá se reproduzindo no linfonodo, certo? E elas vão se reproduzir tanto, esse linfonodo ele vai ficar tão cheio de células tumorais, que essas células tumorais elas vão extravasar essa cápsula do linfonodo, elas vão romper a cápsula do linfonodo e vão conseguir sair desse linfonodo, né? Então, muitas vezes elas ficam aqui aderidas a essa cápsula linfonodo do lado de fora,
e foi visto que isso é um sinal de prognóstico ruim para o paciente. Então, se o paciente ele tem extensão extranodal, né, no linfonodo dele, significa que ele tem um prognóstico pior, significa que há mais chances dessas células tumorais estarem se espalhando. E aí aqui essa é a lista, né, que tem lá na categoria N, né, que diz respeito a linfonodos regionais e extensão extranodal. Então, NX, os linfonodos regionais, eles não podem ser avaliados, N0 não há metástase no linfonodo regional, N1 vai ser metástase em um único linfonodo ipsilateral, menor que 3 centímetros na maior dimensão e com extensão extranodal negativa. Então, veja que aqui no N2 a gente repete exatamente a mesma situação, né, aqui de cima, metástase em um único linfonodo, menor ou igual a 3 centímetros na maior dimensão, porém a extensão extranodal ela é positiva, né? Então, se houver extensão extranodal, vocês veem que vai ficando cada vez pior para esse paciente. E, por último, e não menos importante, né, a categoria M, ela diz respeito à metástase e à distância, né? Então, para nossa alegria, ela só tem duas subdivisões, né, que é justamente M0, se não houver evidência de metástase no paciente, e M1, se houver evidência de metástase à distância no paciente. Então, aqui eu trouxe para vocês essa tabelinha que é dos estágios do câncer, né? Então, conforme vocês podem ver, quanto maior for o tamanho do tumor, e se houver metástase regional ou metástase à distância, maior será o estágio em que esse tumor vai estar, né? E aí eu trouxe essa tabelinha que tem lá no livro de Neville de 2016 para fazer um comentário bem importante. A gente sabe que o câncer bucal, ele vem sendo diagnosticado no Brasil em estágios avançados, né? Então, como vocês podem ver aqui nessa tabela, no estágio 3 e 4, que já é um estágio mais avançado, a sobrevida do paciente ela vem diminuindo, né? Ela diminui bastante, quanto maior for o estágio desse câncer, né? Então, é por esse motivo que a gente deve estar atento às desordens orais potencialmente malignas, para que a gente possa fazer um diagnóstico precoce, né? Quando a lesão ela ainda está pequenininha, quando não tem metástase local, quando não tem metástase à distância, para que justamente haja um aumento da taxa de sobrevida do seu paciente, né? Então, é muito importante, quando você for avaliar o seu paciente, você não olhe realmente só para os dentes dele. Dê uma olhada lá na mucosa, dê uma olhada nos lábios, dê uma olhada na língua, porque você pode sim estar mudando a vida desse paciente se você diagnosticar precocemente um tipo de lesão dessa. Um outro comentário que eu acho importante fazer é em relação ao câncer de orofaringe, né? Então, o carcinoma de células escamosas, ele também pode acometer a orofaringe. E nos últimos 20 anos, ele tem aumentado bastante, né? Então, já tem sido visto que há uma relação comprovada entre o aumento de casos de câncer de orofaringe e o HPV-16. Tanto é que lá, na 8ª edição da JCC, uma das formas de avaliação do câncer é o status de P16, que é o marcador tumoral utilizado para avaliar se o paciente ele tem essa presença de HPV-16. E aí, esse câncer de orofaringe é importante que a gente esteja atento, porque ele está associado à prática de sexo oral e ele possui um comportamento biológico diferente da contraparte tradicional, né? Então, o carcinoma de células escamosas tradicional, ele é induzido principalmente por fumo, né? Por tabaco, por álcool. E esse carcinoma aqui de orofaringe, ele é mais comum em adultos jovens e não fumantes, né? Então, esse comportamento biológico diferente que eu falei é justamente porque ele tem uma excelente resposta à terapia, mesmo em estágios avançados, né? Então, como a gente sabe, se o carcinoma de células escamosas tradicional, ele for diagnosticado em estágios avançados, como a gente já falou agora há pouco, o tratamento muitas vezes ele já não vai surtir no paciente, diferente quando é um carcinoma lá de orofaringe que foi causado pelo HPV-16. O prognóstico do paciente ele é bem melhor, mesmo em estágios avançados, certo? E aí, é importante a gente saber
que já existem estudos falando sobre o diagnóstico precoce desse tipo de lesão, né, que é o câncer de orofaringe, e que ele é feito através de testes salivares, certo? Então, tem um estudo que eu vou referenciar aqui no final do vídeo, que fala que 80% dos pacientes positivos para esse P16, eles possuíam câncer de orofaringe, né? Então, é bom que a gente esteja atento e que a gente saiba que existe esse tipo de diagnóstico precoce e que esse câncer de orofaringe ele pode sim ser evitado e que é nossa responsabilidade também diagnosticá-lo. Então, quando você for fazer a anamnese do seu paciente, além de você olhar lábio, olhar língua, olhar a gengiva, olhar a mucosa jugal, fique atento também à orofaringe do seu paciente, porque lá pode ter alguma lesão que pode indicar um câncer de orofaringe e você, mais do que ninguém, tem que estar atento a isso para você diagnosticar, porque você é o profissional que está mais próximo dessa área, né? Então, fique atento à orofaringe do seu paciente. Então, aqui foram algumas referências utilizadas, né, para fazer esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, deixem um comentário aí para mim, né, se vocês quiserem acrescentar alguma coisa também. Não esqueça de dar um like aí no vídeo e de se inscrever no canal, porque farei outras videoaulas, tá certo? Tchau, tchau!